Colégio Isaac Newton oferece agora dicas para o Enem. Olá pessoal, estou aqui para dar umas dicas quentíssimas para o Enem 2014. Eu me chamo Jonathan Perotto e trabalho com a área da língua portuguesa. Portanto, para você que vai fazer o Enem, se atente a essas dicas. Vejamos alguns exemplos. Em relação ao uso da coesão e da coerência, o Enem elabora muitas questões nessa perspectiva. Em relação a isso, perceba a frase que se segue. A prática de atividade física é essencial ao nosso cotidiano. Entretanto, quem não a pratica possui uma menor qualidade de vida. O Enem pode solicitar a você que você examine algumas alternativas com as conjunções alteradas. Trocar o entretanto por uma outra conjunção, mantendo o mesmo sentido. Vejamos as frases que se seguem. A prática de atividade física é essencial ao nosso cotidiano. Portanto, quem não a pratica possui uma menor qualidade de vida. Segunda oração. A prática de atividade física é essencial ao nosso cotidiano. No entanto, quem não a pratica possui uma menor qualidade de vida. Terceira. Mesmo que a atividade física seja essencial ao nosso cotidiano, quem não a pratica possui uma menor qualidade de vida. Qual ou quais as orações que foram reescritas permanecem com o mesmo sentido que a primeira? Ou seja, foi coerente com a primeira. Perceba que a primeira oração refeita, o primeiro período refeito, não traz o mesmo sentido que a original. Por mais que, portanto, seja semelhante a entretanto pelo final, mas, portanto, é uma conjunção conclusiva, enquanto que, entretanto, é uma adversativa. Portanto, cuidado com esse tipo de questão. Além disso, quando você for escrever o seu texto dissertativo, muitas vezes nós construímos orações subordinadas que são ligadas pelo pronome relativo que, as orações adjetivas. Preste atenção nesta oração. Esta é a ideia que eu tive. Veja, a oração sublinhada traz o verbo ter, que é transitivo direto. Portanto, não há nenhum erro, mas observe quando eu troco o verbo ter pelo verbo acreditar. Essa é a ideia que eu acreditei. É muito comum, pela marca de oralidade dos brasileiros, dizerem dessa maneira, mas quando se escreve, é necessário entender que o verbo acreditar é um verbo que pede a preposição em. Portanto, onde eu vou colocar essa preposição? Antes do que. Então veja a nova oração. Essa é a ideia em que eu acreditei. Viu? Não ficou muito melhor? Veja mais uma frase. Essa é a ideia que eu me referi. Pense mais uma vez. Quem se refere a alguma coisa. Um verbo transitivo indireto. Portanto, veja a correção da frase. Essa é a ideia a que eu me referi. A preposição do verbo referir posicionou-se antes do pronome relativo. Isso é muito importante. Isso vale ponto para a questão da coesão da redação. Além disso, perceba também na utilização dos pronomes o qual e a qual. A mesma relação que aconteceu no que ocorre também com estes pronomes. Vejamos os exemplos semelhantes. Essa é a ideia a qual eu tive. Frase que se reconstrói na próxima. Essa é a ideia a qual eu acreditei. Lembra que o verbo acreditar pede preposição, portanto, a preposição do acreditar vai para onde? Para antes do pronome relativo. Então perceba, essa é a ideia na qual eu acreditei. Outra frase. Essa é a ideia a qual eu me referi. Quem se refere a. Portanto, a correção da frase se faz da seguinte forma. Essa é a ideia a qual eu me referi. Ora, por que teve crase no a qual? Se o a qual já tinha o a preposição a do referir-se vai fazer a fusão com o a do a qual. Portanto, é necessário se atentar a esses esquemas de coesão para que haja coerência no que você escreve. Além disso, o Enem pode cobrar de você questões que trabalhem com a questão de denotação e conotação. Vocês lembram o que significa cada conceito disso aí? Vamos relembrar. Denotação é o uso da palavra que traz o sentido real.
sentido denotativo, concreto daquela palavra. Já o conotativo traz o sentido que a gente pode trabalhar numa ideia de figuração, uma ideia figurada. Tanto que é neste recurso que se usam muitas figuras de linguagem para que consigamos o autor, o poeta, ou até você mesmo que é o autor do seu texto, manter uma linguagem um tanto diferente daquela que realmente traz o sentido real. Para isso, observem duas frases. João atirou uma pedra em mim. Quando eu digo que ele atirou uma pedra em mim, a pedra realmente significa pedra, sentido real. Mas veja a frase seguinte. No meio do caminho tinha uma pedra. E aí? Será que realmente é uma pedra ou significa obstáculo, dificuldade? Realmente, perceba que o sentido foi alterado. Portanto, atentem-se para estas situações e eu gostaria de desejar a você um sucesso tremendo na hora da sua prova. Cuidado, chegue a tempo, bem adiantado, para que você não fique nervoso no dia.